Olá, eu sou a professora Luciana Morato e vamos para mais uma videoaula hoje com o tema Hino da Independência. Esse tema se deve ao repertório selecionado para o trabalho musical e pedagógico desse semestre na Escola de Música de Brasília. Parte desse material foi selecionada a partir do projeto de edição de partituras para bandas da série Hinos do Brasil, publicado em 2004 pela Fundação Nacional de Arte, a Funarte. O texto é de autoria do professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius Nogueira. O Hino da Independência foi finalizado em 1824, a mesma data da outorga da primeira Constituição brasileira, com música de Dom Pedro I e o poema de Evaristo da Veiga. Dom Pedro I foi o primeiro imperador do Brasil, de 1822, que é o ano da nossa independência, até a sua abdicação, no ano de 1831. Evaristo Ferreira da Veiga e Barros nasceu em 1799, no Rio de Janeiro, e é o patrono da cadeira número 10 da Academia Brasileira de Letras e empenhou-se na defesa das liberdades constitucionais. Uma curiosidade sobre o Hino da Independência é que Evaristo da Veiga escreveu o poema intitulado Hino Constitucional Brasiliense, que teve grande aceitação popular na corte do Rio de Janeiro. Entretanto, Dom Pedro I, um amante das artes musicais, afeiçoou-se aos versos de Evaristo da Veiga e em 1824 musicou o poema. A participação do imperador Dom Pedro I foi tão valorizada que durante quase uma década atribuíram-lhe não só a autoria da música, mas também a letra. Evaristo da Veiga precisou reivindicar os seus direitos e comprovou ser o autor dos versos somente em 1833. Seus originais encontram-se na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Em relação a Dom Pedro I, abdicando do governo imperial em 1831, observamos que o Hino da Independência acabou perdendo prestígio na condição de símbolo nacional. Afinal de contas, vale lembrar que o governo de Dom Pedro I havia sido marcado por diversos problemas que diminuíram seu prestígio como imperador. De fato, o Hino da Independência ficou mais de um século parado no tempo, não sendo executado em solenidades oficiais ou qualquer outro tipo de acontecimento oficial. Bom, sabendo um pouco dessas curiosidades e informações históricas que ajudam a interpretar melhor o hino, esse Hino da Independência que eu disponibilizo aí na imagem é a parte da flauta 1, que estará disponível na nossa biblioteca virtual. Reparem que logo no começo, antes de começar a letra, o hino possui 8 compassos de introdução, uma introdução instrumental. E esses 4 primeiros compassos têm uma progressão, é construída uma progressão melódica descendente. Veja também que as pausas, segundo o professor Nogueira, as pausas tão expressivas, constantes, nessa seção podem impor ao conjunto alguma dificuldade de sincronia. Então, atenção às pausas. Em razão das indicações de acentuação, vejam que tem acentos marcados, serem comumente confundidas com estacatos. Então, não é estacato, são acentos mesmo. Assim sendo, segundo o professor, é essencial definir um padrão de execução para todo o trecho, que definirá, consequentemente, a postura dos executantes em toda a obra. Então, atenção às pausas e aos acentos. Logo depois, a gente entra no tema, propriamente dito, no canto, que é chamada estrofe do hino. Ela apresenta uma textura bastante definida. Segundo o professor Nogueira, a melodia tem um caráter pulsante que já determina parte da condução rítmica, com apoios nas notas longas. Surgem ornatos, prestem atenção nesses pequenos grupos de quiálteras. Isso demanda um cuidado especial dos intérpretes para que a melodia principal se mantenha em destaque. Seguindo os compassos seguintes, vocês vão perceber
que entre o compasso 20 e 22, que é no final da estrofe, existe uma pequena cadência. Ela faz uma menção, uma alusão à introdução, salientando a célula mais característica de marchas e dobrados, devido à referência que faz à condução típica da caixa clara, aqui elaborada em notável trabalho imitativo. Então, atenção a esses compassos, veja que a dinâmica volta a ficar forte, porque é uma intervenção instrumental para que entre uma nova estrofe. Nos últimos compassos, segue-se o refrão do compasso 23 ao 32 e depois finalizamos a obra com uma última apresentação do segmento final da cadência da estrofe que se prepara para a finalização em Mi bemol maior. Depois de entender um pouco da interpretação, vamos ouvir um pedacinho do hino da Independência na versão instrumental. Obrigada por mais essa videoaula. Até a próxima!